Olá pessoal, beleza? Economamente passando para deixar mais uma dica, a gente vai tratar acerca do grau de parentesco. Um assunto bem tranquilo, mas que às vezes gera certas confusões na mente do estudante. Trouxe como exemplo a súmula vinculante 3 do STF, onde a mesma fala da figura do nepotismo, onde se proíbe a conduta dentro da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a contratação de cônjuge, companheiros, parentes em linha reta, linha colateral, por afinidade, até terceiro grau. Por isso que eu trouxe a súmula, que ela vai citar esses termos, beleza? Essa contratação é proibida para fins de cargo em confiança e cargo de comissão. Depois você dê uma olhadazinha na súmula, no inteiro teor da súmula, que ela é bem interessante para os nossos estudos. Ok, vamos seguir então. Leogênio, quem são os meus parentes em linha reta? Parentesco em linha reta. Digo para você, de imediato, que é algo muito simples. Vou fazer o esquema e dá para a gente entender de forma bem tranquila. Coloco você, isso mesmo, você que está nos assistindo aqui no nosso centro, e eu digo que, vamos dizer que seus parentes em linha reta, seu parentesco em linha reta, são todos aqueles que estão em relação de ascendência e em relação de descendência. Grosseiramente falando, aqueles que estão acima de você, de quem você veio, e aqueles que vieram de você, ou seja, que estão abaixo de você. Como assim, Leogênio? Olha só, os meus ascendentes e os meus descendentes. Quem são os meus ascendentes? Aliás, os seus, muito fácil, seus pais, seus avós e seus bisavós. E assim segue. Eu adoro esse cachorro, que toda vez que eu começo a gravar, ele sempre dá o ar da graça. Fica bem interessante o fundo, né? Beleza, então. Pessoal, seus descendentes, seus filhos. Ah, Eugênio, eu não tenho filhos, não importa, você vai ter, eu tenho essa fé, seus netos e seus bisnetos. E da mesma forma segue. Vou repetir, vou falar novamente. Olha só, todos os seus parentes em linha reta são aqueles que estão em relação de ascendência, em relação de ascendência e em relação de descendência. Muito fácil isso aqui. Agora, se eu questionasse, perguntasse a você, onde eu colocaria a figura do irmão, que o irmão também, obviamente, é seu parente. Teria como eu colocar a figura do irmão nessa linha reta? O seu irmão está em relação de ascendência e descendência de você, em relação a você, negativo. Muito bem, logo o nosso irmão, ou seu irmão, estaria fora da linha reta, onde nós vamos chamá-lo de parente em linha colateral, porque, volto a repetir, porque ele não está em linha reta. Tanto o irmão como a figura do sobrinho e do sobrinho neto. Certo? Muito bem. Outra pergunta. O meu tio, teria como eu colocar o tio nessa nossa linha reta? O tio está em relação de ascendência e descendência com você? Não está. Ou seja, logo os tios vêm da mesma forma que os irmãos para o parente em linha colateral, assim também como os primos. Deu para compreender isso aqui? Muito fácil, muito simples. Uma característica, logo, todos esses parentes que nós colocamos aqui são parentesco em linha colateral. Linha colateral, certo? Aqui são os parentescos em linha reta, beleza? Muito bem, então, uma outra característica do parentesco em linha colateral é que eles descendem de um tronco comum, de um ancestral comum. Observa que o neto, o sobrinho e os irmãos, todos eles vão estar ligados aos pais, certo? É uma característica interessante. Os primos, os tios, vão estar ligados aos avós, ou seja, a um tronco comum. Deu para compreender isso aqui? Muito fácil, beleza? Olha só, a súmula vem dizer que é até terceiro grau. Como eu vou saber a que grau o meu parente pertence? Também é algo bem interessante, muito simples no nosso esquema. Porque
Nós separamos cada parentesco por traços e cada traço desse vai corresponder a 1 grau. Logo, vamos ver um exemplo. Entre você e seus avós, nós teremos quantos traços? Eu tenho 1, 2. Logo, os seus avós serão considerados parentes de 2º grau. Os seus irmãos, da mesma forma, eu tenho 1, 2 traços, parentesco de 2º grau. Os primos, parentesco de 4º grau. Por que, gente? Colocou 4º grau. Vamos contar. Entre você e seus primos, eu tenho 1, 2, 3, 4 traços. E assim serve para qualquer esquema que você fizer, desde que separe cada parente por traços, onde cada traço corresponde a 1 grau. Deu para compreender isso aqui? Ficou tranquilo? Muito bem. Vamos só completar aqui os graus, os demais parentes. 3º grau, sobrinho 3º grau, sobrinho neto 4º grau, os pais 1º grau, bisavó 3º grau. Assim você pode fazer com a quantidade de parentes que você colocar. Só um detalhe interessante aqui. Lembrando que em linha colateral eu só vou ter o parentesco até 4º grau, certo? Repito, em relação aos parentes em linha colateral, eu só vou ter parentes até 4º grau. Até rimou. Observa, todas as pessoas que vierem a partir dessas pessoas de 4º grau não serão considerados seus parentes. Beleza? Todos esses parentes que nós descrevemos aqui são chamados de parentes naturais. Naturais porque estão ligados por um vínculo sanguíneo, certo? Tanto é que eles também são chamados de parentesco consanguíneo ou parentes civis. Muito bem, só que é interessante, voltando novamente à súmula, ela vai falar não somente dos parentes naturais, que são esses que nós fizemos, mas ela vem citar parentesco por afinidade. Então vamos falar deles também, ok? Vou colocar aqui parentes por afinidade. Esses parentes por afinidade, certo? Eu irei contrair por meio do casamento e da união estável. Casamento e união estável. Quem serão então os meus parentes por afinidade? É muito fácil isso aqui também. Olha só, nós vamos fazer o mesmo esquemazinho desses, só que colocando, vamos supor que você contrai um casamento ou união estável. Colocamos então no centro a figura da cônjuge, certo? E eu vou perguntar a você, quem são os parentes de 1º grau em linha reta da cônjuge? Quem são? Olha só, muito fácil. 1º grau tem os pais e os filhos. Logo, é óbvio que nós vamos colocar aqui também os pais e os filhos. Quem são os parentes de 2º grau em linha colateral da cônjuge? Os tios, ótimo, os tios. Tá correto isso aqui, pessoal. Os tios, negativo. Ou seja, os parentes de 2º grau em linha colateral da minha cônjuge, da sua cônjuge, será os irmãos dela. Deu para compreender? Ah, gente, por que você só fez até 1º grau em linha reta e até 2º grau em linha reta? Porque somente estes serão considerados seus parentes por afinidade. A partir do momento que você contrai o casamento e a união estável. Somente os parentes de 1º grau em linha reta da cônjuge e de 2º grau em linha colateral serão considerados seus parentes por afinidade. Ou seja, daqui nós temos aqui os pais, 1º grau, os filhos de 1º grau também, os filhos de 1º grau, os irmãos de 2º grau. Pais e filhos em linha reta. Aqui eu tenho uma relação de ascendência. E aqui, isso nós não devemos jamais esquecer. Aqui nós temos a relação de descendência. Ok? Muito bem. Os pais da sua cônjuge
obviamente será o seu sogro e a sua, quero ouvir você falar bem alto, sua sogra. Vou destacar a figura da sogra, porque eu tenho certeza que todos nós amamos nossa sogra. Eu, inclusive, tenho um amigo que adora a sogra dele. Enfim, todos nós, claro, adoramos. Os filhos da sua cônjuge serão seus enteados. Logo, seus enteados serão seus parentes. Os irmãos, seus cunhados. Bem fácil isso aqui. Somente estas pessoas serão consideradas seus parentes. Eu estou sendo bem repetitivo, porque essa parte que geralmente causa uma certa confusão. Ou seja, casei, contraí união estável, somente os parentes de primeiro grau da minha cônjuge, em linha reta, e os de segundo grau em linha colateral serão considerados meus parentes. Léo João, mas vamos supor que houve a dissolução do casamento e da união estável. Eles continuarão sendo meus parentes? Olha só, pergunta interessante. Houve a dissolução do casamento e da união estável. Eles continuarão sendo meus parentes? Digo para vocês, somente aos parentes de linha reta. Os parentes de linha reta permanecerão, os demais deixarão de ser. Como assim, Laujane? Olha só, houve a dissolução do casamento e da união estável. Somente os pais e os filhos, aliás, seu sogro, sua sogra e os seus enteados serão considerados seus parentes, embora não haja mais nenhuma ligação entre você e sua cônjuge, certo? Porém, os cunhados deixarão de ser seus parentes. Logo, conclui-se que não existe a figura da ex-sogra, nem do ex-sogro, mas eu gosto de dizer da ex-sogra, certo? E também não vai existir a figura, a enteada, vai continuar sendo sua parente, seus parentes por toda a vida. Deu para compreender isso aqui? Logo, se você contrair 10 casamentos ou 10 união estável, vocês terão 10 sogras ou 10 enteados, 10 enteadas. Deu para compreender isso aqui? Bem animadora. Pessoal, era isso que a gente queria deixar como dica para vocês. Tá certo? Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixe seu like. Gostaria de frisar e finalizar com as palavras motivação, disciplina e fé, para que nós, como norteadores dos seus estudos para o futuro. Acho que eu fiquei até nervoso tanto falar em sogra. Mas enfim, motivação, disciplina e fé, muita força mesmo. Abraço. E qualquer coisa deixa nos comentários. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.